Nós vamos falar de má administração, porque a crise nas contas públicas só piora. Em apenas 3 meses, as estatais já registraram um rombo que supera todo o déficit de 2025. Em 3 meses, as estatais já bateram um recorde do ano passado. Quem tem mais detalhes a respeito disso, chegando pela primeira vez em Os Pingos nos Is, é a nossa repórter, Thalita Souza. Traz os detalhes a respeito deste rombo nas estatais. Thalita, boa noite, bem-vinda. Obrigada, Kobayashi. É isso mesmo. Esses dados, sobre as contas das estatais são do Banco Central e foram divulgados hoje. Então, aí, de acordo, com esses dados, as empresas estatais federais registraram nos 3 primeiros meses de 2026 um rombo, um déficit de 5,9 bilhões. Isso significa que esse rombo já ultrapassa todos os gastos com as estatais durante 2025 todo, No ano passado, essa conta fechou em 5,1 bilhões, ou seja, a gente já está 800 milhões acima em relação ao ano passado. Já segundo um relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, são apenas 4 empresas que foram responsáveis aí por todas essas contas no ano passado, 2025. Essas 4 empresas foram responsáveis por 95%, ou seja, grande maior parte dos gastos. São elas: a empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom, a empresa gestora de ativos, a Engea, também a Infraero e os Correios. Bom, essas empresas, Kobayashi, são aquelas não dependentes, ou seja, que não dependem, de recursos do Tesouro para custear as despesas recorrentes. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. A repórter Thalita Souza trazendo todos os detalhes a respeito desses números alarmantes. Henrique Kriegner, quero te chamar para comentar a respeito disso. A gente espera de uma empresa social que, de alguma maneira, cumpra o seu papel, mas a gente não espera que seja com este custo, Custo para o povo brasileiro. Bilhões e bilhões que só piora. Não é que a gente teve déficit que agora está sendo superado, ou seja, a cada ano que passa o negócio fica pior para essas empresas públicas. Como é que você analisa essa gestão, hein? Pois é alarmante, é preocupante, mas infelizmente não é novidade, Koba? Porque quando a gente olha para o histórico de administração do PT, do Partido dos Trabalhadores, a gente tem um histórico bem preocupante que já dá letra de que quando estão no poder, as empresas públicas não conseguem avançar. E isso por uma má gestão, isso excluindo os casos que já tivemos constatados no passado de corrupção, Não sei agora se existe um novo caso aí em atividade. Vamos ficar aqui com aquilo que a gente sabe que é a questão da má gestão. O baixo apreço pelo equilíbrio fiscal, o baixo apreço pela eficiência. Eu, pessoalmente, já ouvi de lideranças do Partido dos Trabalhadores no passado que ocuparam cargos em empresas públicas de que empresas públicas não devem andar no superávit, que é uma questão conceitual. E dizendo assim, não, nada na administração pública deve ter lucro, porque o lucro, na verdade, ele significa que o dinheiro não foi bem aplicado. Tem que ficar no igual ali, Tem que ficar no pau a pau. E aí você vê o buraco conceitual que nós temos de pessoas que não têm a capacidade de administrar nem mesmo uma pequena empresa, quanto mais uma estatal. E aí colocar, então, tanto dinheiro, tanto recurso, que é recurso suado do trabalhador brasileiro, colocar tudo isso em risco diante de pessoas que têm mais uma aptidão política ou mesmo uma preparação no campo ideológico e zero na parte de administração. Nós estamos com uma crise nesse sentido, que é um Estado liderado por essas pessoas. Tem proximidade, tem o que indica, tem muita gente nesse sentido, mas falta aptidão técnica para administrar. O Correios, por exemplo, quando tivemos um superávit, nos anos em que isso foi possibilitado pela administração, nós tivemos aí muita ênfase na questão técnica da administração, na otimização de serviços e também, inclusive,
inclusive na penetração do Correios aí no território nacional, melhorando a qualidade do serviço e otimizando os custos. Isso não foi feito. Abriram mão de tudo isso e todas essas conquistas não conseguiram manter. E quem está pagando o custo somos nós. Então, o conceito de empresa estatal, para mim, já é muito estranho. Já não é um conceito que funciona. Da mesma maneira, empresa estatal administrada pelo PT não tem como dar certo. Vamos falar aqui com o Cristiano Beraldo, que é um especialista em gestão, um excelente gestor, inclusive. Vai saber comentar aí com propriedade também essa situação envolvendo as nossas estatais, hein, Beraldo? Pois é, Koba. Veja, o que o governo deve fazer? Ele deve sempre induzir, à medida que for chamado, ao desenvolvimento econômico, porque tem certas coisas que cabem ao governo fazer. Então, ele não pode se eximir dessas responsabilidades. No passado, você tinha um país, um Brasil, que estava tentando se modernizar, estava tentando gerar riqueza. Então, o Estado tomou uma decisão naquele momento, e aí não cabe a gente voltar lá atrás para avaliar se a decisão foi certa ou não foi certa e tal, e resolveram criar as grandes empresas estatais. Talvez o maior símbolo delas seja a Petrobras, em que, na década de 50, se não me engano, o governo entendeu que uma empresa estatal forte seria necessária para desenvolver o setor de petróleo no Brasil, desenvolver tecnologias estratégicas para o Brasil. E olha só que interessante. Naquela época, os Estados Unidos, que já era o maior mercado do mundo para o petróleo, ele já operava com empresas privadas. O governo norte-americano, ele não estava ali atuando com as suas próprias empresas. Ele mantinha reservas estratégicas, mas via o setor se desenvolver a partir do investimento privado. E o Brasil foi na contramão. O que existe hoje, no caso específico da Petrobras? Nós temos todo um sistema Petrobras concebido para uma empresa estatal. Portanto, quando até o Zema veio dizer, não, vamos privatizar a Petrobras. Me desculpa, só privatizar a Petrobras vai criar um problema, não vai criar uma solução, porque você vai transferir o monopólio público para o monopólio privado. Então, o que o governo que realmente esteja interessado em resolver o problema, ele tem que criar concorrência, ele tem que criar um ambiente que estimule o investimento. E a partir do momento em que houver concorrência, aí sim fazer a privatização da Petrobras. E tantas outras empresas absolutamente inúteis. Hoje, a relevância dos Correios, ela é muito pequena para ser obrigatoriamente uma empresa estatal. Ao passo que você tem outras coisas que o capital privado não quer fazer, Koba, porque às vezes você tem investimentos que são de muito longo prazo, de baixo retorno, mas são fundamentais para o desenvolvimento do país, e aí cabe ao Estado fazer. Mas o Estado fazer no papel de gerenciar o investimento que está sendo feito para o bem do desenvolvimento do país. Então, pego o exemplo aqui, por exemplo, o Brasil é uma vergonha mundial em oleodutos, em gasodutos, para movimentar o petróleo, os derivados de petróleo, gás, etc. Tem que fazer, tem que ter desenvolvimento de oleoduto e gasoduto no Brasil, até para que as indústrias possam ter fornecimento de gás, por exemplo, garantido. Isso vai ser feito pelo governo, porque é um investimento de muito longo prazo. Portanto, a gente tem papéis que o governo deve desempenhar de forma estratégica, mas o Brasil hoje tem nas suas estatais simplesmente um símbolo do atraso e dessa política rasteira e nojenta que acomoda os amigos ali das eleições e da política e infesta de gente incompetente e mal intencionada as nossas estatais. Bom, estamos falando aqui com o Cristiano Beraldo, que sabe tudo de gestão. Vamos falar agora com o Bruno Munza, que sabe tudo de gestão de dinheiro, principalmente, né? Finanças. Nosso economista aqui da nossa mesa dos Pingos nos Is. Bruno Munza, nós estamos comentando a respeito da situação das estatais, que em 3 meses, neste ano, já superaram todo o déficit de 2025.
traduz isso para a nossa audiência, o quanto isso é grave, o quanto isso mexe com o bolso de todos nós. Porque às vezes a gente pensa que está falando dos Correios, a gente está falando da vida de alguém que trabalha no Correio, de alguém que tem a relação com os Correios, de alguém que precisa dos Correios. A gente tem que levar em consideração de que todos nós estamos pagando essa conta, né, Musa? E todos nós, volta naquilo que eu sempre falo, Koba, muitas vezes nós colocamos algo como abstrato. Então, dinheiro público é abstrato? Não mexe comigo. Não, é o seu dinheiro. O seu, o meu, o nosso, do pagador de imposto. A mesma coisa acontece com as estatais. Veja, quando você tem um prejuízo em uma empresa estatal, quem cobre esse rombo? Pensa você na sua casa. Se ganha 10 e gasta 12, alguém vai cobrir esse rombo. Na estatal é a mesma coisa. Ninguém fica com o rombo no caixa porque você precisa cobrir os seus gastos. Esse dinheiro que vem é normalmente do Tesouro Nacional. E dinheiro do Tesouro Nacional nada mais é do que o seu dinheiro, arrecadado por impostos e muitas vezes através da inflação. Quando você tem um cenário de inflação e o governo consegue inflacionar um pouco mais a moeda, ou seja, os preços subirem, ele aumenta a arrecadação do próprio governo. Nesses dois pontos, quando ele aumenta imposto ou quando ele inflaciona a própria moeda, que é o caso que está acontecendo agora no Brasil, o governo bate recordes de arrecadação, como a gente viu também para esse mês de março, batendo mais um recorde para a série histórica. Então, o dinheiro do pagador de imposto é usado para cobrir o rombo das estatais. Consequentemente, quando todas as empresas públicas continuam tendo, quase todas, continuam tendo rombos, que também vão sendo recordes, cada vez mais o dinheiro do pagador de imposto que deveria ser direcionado para aquilo que ele vai sentir um retorno, saúde, educação, infraestrutura e etc., não, ele volta justamente para cobrir aquele rombo das empresas públicas que o governo usa para fazer política partidária, propaganda partidária. E veja, quanto mais empresas estatais existem, mais elas precisam ter uma parte dela dentro do orçamento público. Sabe o dinheiro do governo, que é dividido entre gastos obrigatórios e gastos não obrigatórios? Os gastos obrigatórios já estão na casa dos 92%, 93% de todas as despesas do governo. Aí, segundo o próprio governo, em 2027, final de 2027, todo o orçamento será comprometido pelos gastos obrigatórios. Só que quanto mais empresas estatais tem, vale mencionar que Lula falou que deveria criar uma empresa estatal de inteligência artificial. Mais espaço do orçamento público ela precisa, afinal de contas, você precisa manter a empresa, pagar salários, ela reserva uma parte do orçamento para essa empresa estatal. Então, quanto mais empresas estatais, mais o governo centraliza em si um orçamento. E ele faz indicação política para os cargos, para o conselho da empresa, mais uma empresa, mais um orçamento para ele controlar. Só que esse dinheiro, repito, não é público, é do pagador de imposto. E esse dinheiro que deveria voltar como retorno para a população é usado para cobrir rombo de empresas político-partidárias. E só para finalizar, hoje nós vimos também mais um dado que saiu do setor público consolidado, batendo mais um recorde negativo de déficit para o mês de março desde o início da série histórica em 1997. Ou seja, gastamos mais do que arrecadamos, pressiona juros, pressiona a dívida, consequentemente, menor poder de compra para a população, traduzindo, mais inflação. Ô Musa, você que é o nosso economista da mesa, sempre nos ajuda aqui a entender melhor, né? Esses termos, esses números, esse economês. Você também está com um curso aí para a nossa audiência para falar sobre isso, não é? Fala aí do curso da New Cursos com o Bruno Musa. Exato. Bom, eu tentei traduzir aqui ser o mais fácil possível que você falou sobre as empresas estatais. Mas eu tive aqui 1 minuto para a gente falar. E a gente vai estar no sábado, dia 9 de maio, são 5 horas ao vivo pelo Zoom, onde eu vou ficar tirando essas dúvidas e tantas outras a respeito do ciclo econômico. Veja, eu acho que de década em década aparecem oportunidades importantes e para quem me acompanha aqui sabe que eu estou apostando, por vários motivos que eu falo aqui, numa mudança do ciclo no Brasil. Ciclo político que interfere no ciclo econômico. Consequentemente, Koba, isso traz oportunidades que estão sendo precificadas nos ativos. Renda fixa, renda variável, moedas, não importa.
Mas quando sai no jornal, é tarde demais. Aí já precificou. Então a ideia é nesse sábado, 9 de maio, QR Code está na tela, o link é newcursos.com.br. Inicialmente, 9 de maio, estaremos lá, 5 horas ao vivo, para debatermos e tirarmos dúvidas a respeito de todos esses temas. Então, o meu convite é, vamos juntos no sábado, uma vez que se esperar sair no jornal, o preço já fez. E aí a gente começa a ver aquele ciclo. Quando o varejo, as pessoas, os investidores de varejo querem entrar, é quando grande parte dos peixes grandes já estão saindo. A ideia é nos anteciparmos a isso. Bom, eu vou fazer esse curso aí também, até porque é gratuito, essa aula, né, do Bruno Musa, NI, o Cursos, para você que está na nossa rede de rádios, acompanhe lá, você pode se inscrever e ter esse tempo aí pelo Zoom com o Bruno Musa para aprender tudo sobre economia também. Deixa eu voltar aqui para o tema para chamar o Diego Tavares para comentar também esse rombo histórico aí, esse rombo que vai só batendo recordes, ô Diego, de déficit. Déficit é basicamente aí, tá gastando mais do que ganha. É prejuízo, significa que as empresas estatais estão fechando no vermelho. E aí, Diego, em algum momento essa conta vai chegar, né? Já está chegando, Kobayashi. Isso compõe o imenso déficit público, déficit recorde também, que em geral nós acompanhamos das contas públicas. Esse tipo de pauta, Koba, me lembra uma frase de Milton Friedman também, um grande economista da Escola de Chicago, que diz que se você dá o deserto do Saara para o Estado administrar, em 5 anos você vai ver que está faltando areia. Porque, de fato, não cabe ao Estado ser administrador de empresa. O Estado tem que focar naquilo que é essencial, tem que focar na segurança, na educação, tem que focar na saúde. Administrar a empresa está no campo privado, é o setor privado que conhece de economia, que sabe gerir um negócio, que tem preocupação, inclusive, com a questão do lucro, do superávit que uma empresa tem que oferecer, inclusive, para se manter. Ora, os Correios, que sempre se escondeu atrás da desculpa de que a sua capilaridade pelo Brasil é motivo para o seu déficit, já cogita fechar alguns pontos, os pontos mais deficitários, onde se gasta mais dinheiro para atender, porque simplesmente não tem dinheiro para manutenção das atividades da empresa. Então, é aquela história, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, até que o dinheiro de fato acaba. E o dinheiro para manter essas empresas estatais, considerando todo o rombo das contas públicas em geral, como eu disse, já acabou. E agora é realmente só sentar e chorar. E todo mundo, porque o prejuízo de uma empresa privada é só do sócio, é só do acionista, é só do dono. O prejuízo de uma empresa pública é de todo mundo. É meu, é seu que está acompanhando hoje os Pingos nos Is, é da Dona Maria que nem acesso à internet, acesso à informação tem e está varrendo ali o chão da sua casa de terra batida nos confins do fundão do Brasil. Então, realmente, nós precisamos rever o nosso modelo de Estado. Não dá para o Estado ser empresário. O Estado tem que ser essencial, tem que focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem que ser atividade estatal. Empresa é para o setor privado. Eu fico pensando, Kriegner, e se essa empresa não fosse estatal? Se essa empresa fosse de quem escolhe, do político que escolhe o presidente da empresa, o gestor da empresa? Será que escolheria as mesmas pessoas? Será que iria escolher um gestor, um gerente, um CEO com base em indicação política, ou iria fazer uma análise de currículo, de história, de serviços prestados em outras empresas, de construção de carreira? Porque parece que o dinheiro do povo não é nada, né? Parece que o dinheiro público é uma ficção, como o Bruno Musa estava falando, né? Parece que o dinheiro público é algo abstrato. Não é algo que poderia virar um hospital, não é algo que poderia virar saneamento, não é algo que poderia gerar segurança, não é algo que poderia gerar educação, formação de pessoas, ensino técnico, produtividade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Parece que dinheiro público é infinito quando a gente vê esse tipo de notícia, né? A gente não está falando de prejuízos de milhares de reais, nem de milhões de reais. A gente está falando de bilhões. Bilhões que a maior parte, se não a totalidade da população trabalhadora do Brasil, jamais saberá do que se trata. O bilhão, a gente não sabe nem quantos zeros tem no bilhão. A pessoa que está assalariada, que está preocupada com o aluguel no fim do mês, ele não sabe nem como é que faz a conta para chegar nesse tanto de dinheiro que é de prejuízo do poder público e, portanto, do povo brasileiro. A gente precisaria de uma série de diretrizes para profissionalizar essas gestões e a escolha dessas pessoas, né? A lei das estatais ia nesse caminho, vamos nos lembrar, foi declarada inconstitucional
aquele trecho que proibia indicações políticas, pessoas de partidos políticos, pessoas de cargos públicos para ocuparem as estatais. Quando parece que vai, não vai. Daqui para frente, só para trás, hein, Kriegner? Pois é. Eu ainda tenho esperança, Koba, de que a gente vai ver mudança disso, mas sem discutir reformas, nós não vamos ter alteração nenhuma, porque como é que a gente vai permitir que alguém mude a lei, sendo que essa pessoa está sendo beneficiada por essa lei? Vai mudar a norma, sendo que ela é beneficiada diretamente pela norma. Esses que votaram dizendo que é inconstitucional, que barraram esse trecho, pergunta quantos cargos eles não têm de indicação, pergunta quantos amigos, primos, parentes, vizinhos e pessoas do mesmo partido, do mesmo grupo, da mesma sala de faculdade não estão empregadas por conta de um WhatsApp ou uma indicação que ele fez para o fulano, para o ciclano e garantiu ali um belo de um cabide de emprego, que é isso que nós vemos muitas vezes acontecendo em Brasília, né? E aí você fala, né, Koba, que parece que o dinheiro público é infinito, mas na verdade, para essa administração, ele é e quase que infinito, porque quando falta, cria um imposto a mais, aí aparece mais. Quando falta dinheiro no cofre público, não vai bater ali, aumenta a arrecadação. Olha só que maravilha, é só você cobrar mais imposto e mais taxa. E aí o cidadão do outro lado começa a perguntar, por que nós temos um imposto novo a cada 37 dias debaixo desse governo? Por que nós temos tantas coisas custando mais caro, até inclusive alimentos, simplesmente para que você possa sustentar aqueles que não estão trabalhando? Para o Estado é muito fácil. Quem produz a riqueza são os cidadãos. O cidadão na sua atividade de mercado, na sua atividade comercial, na sua atividade industrial. Esses produzem a riqueza, mas o Estado vai pegando uma fatia cada vez maior e continua sendo administrado por aqueles que não entendem de administração privada, quanto menos pública. E aí a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui para terminar, Koba, que esses ali não estariam se nós não votássemos nele. Falta critério também nosso enquanto sociedade, nós precisamos fazer essa análise de que essas pessoas que usam e abusam da máquina pública continuam tendo mandatos renovados todas as vezes. Então a pergunta é, já que não os colocaríamos ali, como que a gente poderia fazer com que o tempo deles acabasse de uma vez por todas?